Saber do não saber é sublime. Não saber do saber é doença. Assim o homem sagrado não adoece, por considerar doença a doença. Por isso, não há doença. Trecho do livro do Caminho da Virtude, Tao Te Ching. Esse é o Manifesto Comunista de 2019. O autocuidado como resistência. E aí, essa semana, começamos a analisar juntos o que tem passado desse não saber e desses aspectos que podem ser sublimes na autobusca, no autoconhecimento, na autocura. O que é que traz um conhecimento para a nossa vida e transforma a nossa forma de olhar, tanto para o nosso papel no mundo quanto para o papel dos outros. Esse período de transição, né, que se dá na astrologia, na transição dos planetas, mas se dá também no nosso dia a dia, observando a natureza, observando a nós mesmos, com a mudança das estações, do nosso ciclo durante o dia e o passar dos dias, a mudança das luas, das estações. Então, o se auto-perceber e se autoconhecer é sim uma forma de resistência, para que a gente possa ter uma vida mais justa, digna, com aquilo que a gente considera virtude. Toda essa introdução do grande livro do Caminho da Virtude vamos se conhecer, galera, vamos ver o que está acontecendo. E isso é importante porque dentro da medicina desses taoístas, na medicina chinesa, que foi onde eu comecei a perceber esse autoconhecimento, esse caminho revolucionário. E é até engraçado, né, para quem militou tantos anos e ainda milita, a gente ter uma mudança tão grande no eixo do direcionamento. Então, em vez de fazer um trabalho que é externo, a gente começar a fazer esse trabalho interno. E essa semana eu recebi várias línguas, porque para os chineses e para essa medicina as línguas revelam um conteúdo e trazem pra gente um conhecimento. Já adianto de agora até a parte final do vídeo que a gente vai ter um encontro no próximo sábado, dia 30, às 10 horas da manhã. A gente vai chegar, se encontrar, receber os sintomas, as línguas de todo mundo que vai estar inscrito e vai fazer uma avaliação coletiva desses sintomas, aprender a identificar na língua que aspectos são esses e entender um pouco mais disso que o nosso corpo está falando pra gente através da língua. A gente vai observar alguns desses modelos que a gente recebeu e aí, para começar, a gente vai ver nessa primeira foto aqui que existe um mapa da língua para os chineses. Então, na ponta tendo o coração, mais para cima o pulmão, estômago e baço no centro, onde muitas pessoas têm um tipo de lesão ou cicatriz, é muito comum. Também porque pode aparecer piercing nessas regiões e a gente saber que quando tá fazendo uma intervenção na língua, isso vai reverberar nos órgãos internos, porque eles fazem essa conexão com o que vem para fora, com o que sai. Se a gente for olhar para esse formato de língua, o coração, a nossa consciência, nosso espírito é manifestado na ponta da língua. Para os chineses, a gente tem que cuidar bastante, não só do coração e da forma como a gente reverbera a nossa consciência do mundo, porque é como se fosse a parte mais sensível de nós mesmos. Se a gente for pensar no coração como o nosso órgão principal, né, aquele que fica até o final, que sobrevive até o último momento, como esse órgão que todos os outros órgãos e vísceras vão defender. Para a medicina chinesa, o coração é o monarca, aquele que todo mundo entra na frente, a gente tem que proteger, porque é onde vive o nosso espírito. Mesmo em outras vidas, outros corpos, porque os chineses acreditam sim nesse processo que migra, além dessa vida ou de outras, há um ser superior que eu manifesto e que se perpetua para que a gente possa, ir voltando, cumprir e andar nesse caminho onde se manifestam virtudes. Então a língua pode ser algo que vai falar do nosso intestino, da fisiologia do estômago, mas vai falar também do nosso espírito. Então muitas desarmonias do espírito vão aparecer na língua. E aí a gente pode dizer sim que para essa língua que aparece com alguma fissura na ponta, com a lateral meio que machucada, sim, é uma manifestação de que o espírito tá ansioso, perturbado, preocupado, tá? Pode ser uma desarmonia que vem até do baço, deixando fraco o coração, tá bom? Tem muito dos 5 elementos da medicina chinesa, que envolve o baço, o estômago, o fígado, o pulmão, o rim, o
coração, como órgãos e vísceras que se manifestam nessa língua. Então, se a gente vai olhar assim, existem os 5 elementos dentro da língua, essa relação entre os órgãos aparecendo. Para a gente falar do segundo tipo de língua, que é a língua onde prevalece a umidade, a gente vai pegar o exemplo da esponja, que por estar úmida, ela vai fazendo o formato dos nossos dedos, ó. Ela vai falar um pouco da saúde das nossas vísceras, que podem estar úmidas, deixando a nossa língua assim, né? Com esses formatos. O que a gente vai pensar na umidade? Seja quando a língua reverbera essa umidade mais branca, ou a umidade que é amarela, tendendo a estar inflamada, gerando ardência, dor, sintomas agudos, tá? Sempre reverberam também algo que tá tendendo a esse calor. Diarreia com febre baixa, sensação de peso, aparece falta de apetite, fezes soltas e com mau cheiro. Esse calor pode estar aparecendo aí no baço, certo? Se ele estiver aparecendo nos rins e na bexiga, que também é aí atrás, na parte de trás da língua, se ele estiver aparecendo lá, se a minha língua estiver amarela nessa parte de baixo, a gente vai ter urina com ardência, pouca urina, urina escura, a gente pode ter dor na região lombar, a gente pode ter dor para urinar. Esses processos de calor, eles podem invadir a parte baixa do nosso corpo, corrimento, em ardência, coceira. Eles podem aparecer na parte inferior, no que a língua vai mostrar pra gente que é aquecedor inferior, como essa grande fossa de eliminação, onde as coisas saem. Isso pode estar aparecendo na língua como um sintoma amarelo na saburra, uma saburra grossa, tá? Mas pode também estar aparecendo como uma língua totalmente vermelha, com vários pontinhos vermelhos, vermelhos lá atrás, porque é uma manifestação de calor puro. A gente não tá tendo nem mais a saburra para proteger, nem uma saburra saudável, um fluido saudável. Os nenéns têm uma saburra fina, branquinha, na quantidade certa, sem estar muito espessa, porque os nenéns tendem a ter uma fisiologia mais renovada, principalmente os que não tomam fórmula, leite, açúcar, farinhas, porque são a fonte de deixar os intestinos com uma camada de umidade, deixando assim a língua mais inchada. Essa parte da língua inchada vai se manifestar ou num calor ou num frio. A sensação de frio são quais? Menstruação diminuída, dor para menstruar, sensação de frio no útero, principalmente na menstruação também, problemas urinários. Também é quando eles aparecem no rim. Porque às vezes a gente vai ter infecções urinárias, candidíase, sem ter sintomas de calor, porque a umidade fica tanta pesando nessa urina que a gente vai sentir desconforto para urinar, a gente vai sentir uma certa dor, mas por sintomas de frio, onde essa umidade fica se adensando. É claro que a língua também vai manifestar deficiência de sangue, se for uma língua pálida, ela vai manifestar dor, se ela estiver tendendo a roxa. Quando a gente está com uma dor muito forte, é como se fosse fazendo um hematoma na nossa circulação. O sangue perde a oxigenação benéfica e vai se tornando cianótico. Também porque o fígado vai liberando aí, quimicamente, substâncias no nosso sangue que vai deixando ele mais denso, viscoso, né? Então, essa língua mais roxa, seja ela pálida ou mais avermelhada, também vai manifestar os processos de dor. Percebam se a gente vai ter cicatrizes, algumas fissuras nessas regiões dos órgãos. Tem algumas pessoas que me mandaram fotos que tem rachaduras. Rachaduras são o aprofundamento dos processos de calor. Então, quando a gente vai tornando a terra mais árida, mais seca, mais viscosa, essas rachaduras vão reverberando da onde é que vai se perdendo a energia, por onde está escoando essa energia. Então, muitas vezes elas aparecem no estômago e no pulmão, pelo cigarro, pela bebida, por uma alimentação desregulada, por comer muitas coisas ácidas e quentes, então frituras, e também vão manifestar processos de ansiedade, processos mentais. Então, às vezes a gente tem um padrão de pensamento que lesiona certos órgãos. Isso é bem importante, porque às vezes a pessoa tem uma alimentação ótima e tem uma rachadura na região do estômago e do baço por excesso de preocupação. Adianta sim a gente ter uma alimentação saudável, mas
a gente tem que ser coerente e ter também hábitos de pensamento saudáveis. Renovar nossos princípios. Não é à toa que a gente começa com o livro do Caminho das Virtudes, falando desses saberes, do que a gente precisa focar, qual é o objetivo da nossa vida. Porque se nesse momento a gente perde, no momento fundamental da nossa vida, a gente perde energia da força do pensamento, fixando em problemas, em desavenças, em diferenças com os outros, a gente pode estar desgastando a nossa energia vital, que a gente dá tanto valor, né? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente está em coletivo ou individualmente. Então, essa energia que manifesta o meu ser, ela tem que ser cuidada também. Ela não pode se esvair comprando comida orgânica, esvaindo toda essa riqueza, o que tem de melhor no planeta Terra, com um pensamento obsessivo, julgando, criticando, se autopunindo, entrando em padrões de culpa. A gente tem que se liberar de muitas coisas. Então, no encontro de sábado também, a gente vai falar sobre hábitos saudáveis que tem que estar na minha vida como uma forma de evitar certos tipos de parasita na nossa vida, e eles vão estar nos intestinos, mas vão estar também nos nossos hábitos. Então a gente vai debater um pouco sobre isso, sobre alimentação, sobre hábitos, sobre o que nos nutre, e a gente vai finalizar fazendo um processo com a moxa, aprendendo a usar moxa. Mas eu quero que a gente termine essa reflexão de hoje e o encontro, né, que a gente vai fazer no sábado, dia 30, para que a gente comece a repensar o que está guiando a nossa vida. Porque falar de umidade mostrando as nossas línguas é falar do que está mais interno no nosso coração. Onde é que a gente está botando aquilo que a gente acredita? Com quem a gente está se relacionando? Por que certos hábitos são importantes? Parece meio motivação, né? Motivacional, mas essa reflexão sobre por que a gente cuida tanto de certas coisas e de outras descuida, de nós mesmos, por exemplo, ela é importante num processo de saúde, tá? Se a gente vai repensar a nossa saúde, a gente tem que repensar o que é que deixa a gente doente. Esse não saber aqui, né? O que é que eu não sei e que tá me machucando? O que é que eu já sei, mas preciso transformar? Então, é isso. A gente vai finalizando esse vídeo e essas línguas por hoje, e a gente volta aqui mais pra frente pra estudar os outros padrões de língua, tá bom? Então, até dia 30, mandem a língua de vocês na inscrição, a gente vai receber as línguas que já recebeu, né? Então quem tiver no encontro já mandou a língua, já mandou a sua própria análise, né? Pra gente poder fazer o diagnóstico, mas a gente vai debater sobre isso, né? O que tá acontecendo, que caminhos são esses e como a gente pode se fortalecer como uma forma resistência a estarmos vivos sim nesse planeta, tá bom? É isso.